Vamos lá, pessoal, vamos dando sequência ao nosso estudo do Estatuto dos Funcionários do Estado de Pernambuco. Vamos agora falar sobre o título 2, o título que fala sobre o provimento. O que é provimento, pessoal? É quando nós temos um cargo que está vago e a gente coloca alguém para ocupar esse cargo. Prover o cargo é pegar um cargo vago e colocar alguém para ocupar ele. Ocupar um cargo, então, é o provimento. E o provimento, ele pode ocorrer, conforme o artigo 10, por 6 formas diferentes. Primeira forma de provimento, a tradicional, a nomeação. Aqui vocês vão conquistar, vocês que estão me assistindo em casa, isso, vocês vão passar nesse concurso e serão nomeados. E aí, neste dia, claro, né, vão convocar um churrasco, convidar o professor, né, uma semana na beira da praia, tudo pago, tranquilo, para a gente aproveitar o sucesso de vocês. Pessoal, nomeação é o ato que vocês vão ser chamados para ocupar esse cargo. E aí, se vocês preencherem os requisitos, vocês vão tomar posse e serão investidos nesse cargo. Este é o provimento por nomeação. É o provimento tradicional de cargos públicos. Geralmente, o cargo ele é provido por nomeação, tá? Maravilha. Só que nós temos outras formas de provimento. Nós temos a promoção. A promoção, por exemplo, os cargos são divididos em classes, como a gente viu no vídeo anterior, né? Nós temos, então, a classe A, a classe B, a classe C. Vocês vão entrar na classe A. Depois de um tempo, vocês serão promovidos para a classe B. Neste caso, vocês vão ser providos num cargo que está vago na classe B e vão gerar vacância, vão deixar vago o cargo na classe A. Por isso, a promoção, ao mesmo tempo, uma forma de provimento num cargo e vacância no anterior, tá? E aí nós temos, então, a promoção, portanto, como uma forma também de provimento. Temos ainda a reintegração. O que é reintegração, pessoal? É quando alguém foi injustamente demitido. O servidor foi perseguido, foi injustamente demitido porque não simpatizavam com ele ou por qualquer outro motivo, tá? E aí, ele entra na justiça e ele comprova na justiça a injustiça da sua demissão. E aí o que vai acontecer com ele? Ele vai ser reintegrado. Ele vai voltar para o cargo que ele ocupava antes. A reintegração é o retorno do demitido. Porque ele entra com um processo judicial ou administrativo e comprova que ele não deveria ter sido dispensado. Quando ele retornar para o cargo, ele estará sendo reintegrado. E o cargo que ele ocupava antes vai voltar a ser ocupado por ele, tá? Temos também o aproveitamento. O que é o aproveitamento? É quando o servidor que está em disponibilidade volta a ocupar um cargo no serviço público. Como assim o servidor que está em disponibilidade? Pessoal, como o servidor ele tem estabilidade após 3 anos, mesmo que eu não precise mais dos serviços do cargo que ele ocupa, ele não vai ficar desempregado. Numa empresa privada, quando a empresa deixa de atuar num ramo, deixa de atuar numa área, ela vai lá e dispensa todos os empregados daquela parte da empresa. No serviço público isso não acontece, porque os servidores são estáveis, os funcionários são estáveis, não podem ser mandados embora. O que se faz com eles nesse caso? Se coloca em disponibilidade. Se diz para ele, servidor, vai para casa e fica esperando. Assim que eu precisar, eu vou te chamar para tu voltar à atividade em um cargo parecido com aquele que tu ocupava antes. Isso é a disponibilidade. E nesse tempo que o servidor está em casa, ele está com a remuneração proporcional ao seu tempo de serviço. Então, geralmente, ele vai ganhar menos do que ele ganha trabalhando. Então, isso é algo a ser evitado. E, geralmente, o servidor fica pouco tempo de disponibilidade, logo acha um cargo. Quando aparece um cargo para esse cara que está em disponibilidade voltar, e ele é chamado, isso se chama de aproveitamento. Então, um cargo está vago, e ao invés dele ser provido por quem passou no concurso, ele vai ser provido por alguém que ocupava um cargo antes e está em disponibilidade. E esse camarada que está em disponibilidade vai voltar a ocupar o cargo. Isto aqui se chama aproveitamento. É o retorno do servidor em disponibilidade, tá? Muito bem. O que mais nós temos? Reversão. Reversão é o retorno de quem? É o retorno do aposentado. O aposentado pode voltar à atividade. Isso se chama reversão. E ainda há transferência. Na transferência, o servidor ele vai trocar de cargo
porque ele não tem mais condições físicas ou mentais de continuar desempenhando o mesmo cargo. E eles vão achar um outro cargo na estrutura do serviço público compatível com a limitação que ele sofreu. Porque aí, ao invés de ele ser aposentado por invalidez, ele vai continuar trabalhando num cargo que esteja de acordo com as suas aptidões. Tá? Isso é a transferência, que geralmente é chamada de readaptação em outros estatutos. Tá? Quem já estudou outros estatutos de servidores e conhece o termo readaptação, é a mesma coisa. Tá? E aí alguém vai me perguntar, professor, mas eu estou lendo o artigo 10 e não estou vendo nada disso. Aqui só tem uma lista. Sim, eu adiantei para vocês, mas depois a gente vai estudar cada um desses institutos. Tá? Eu só adiantei eles para vocês entenderem que todos eles são formas de provimento. Todos eles são formas de um cargo que está vago vir a ser ocupado por alguém. Tá? Maravilha. Pessoal, no nosso material tem um quadro comparativo do provimento no artigo 10 com a vacância lá do artigo 81. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Para mostrar para vocês, lado a lado, que tem situações que ao mesmo tempo são formas de provimento e vacância. Porque o provimento é quando um cargo vai ser ocupado por alguém. E a vacância é quando alguém que está ocupando o cargo deixa ele. Isso é a vacância e isso é provimento. Então, quando o cargo fica vago. Quando tu passou num concurso, está lá na lista de cadastro de reserva, esperando para ser nomeado, tu está esperando que um cargo fique vago. Tu está esperando uma vacância. Tu está esperando que aconteça alguma dessas coisas para que o cargo fique vago. E quando que um cargo vai ficar vago? Quais são as formas de um cargo ficar vago? Nós temos a exoneração, que é a saída normal do servidor. Geralmente quando ele pede, isso é interessante, pessoal. Tem um amigo lá que diz, eu não aguento mais, eu pedi demissão do meu cargo. Não, ele não pediu demissão. Ele pediu exoneração. Quem pede para sair do cargo, pede exoneração. Tá? A demissão, ela é uma punição. Ela é aplicada como punição para o servidor que cometeu uma falta disciplinar. E ele vai sofrer um processo administrativo ou judicial, e somente após esse PAD ou processo judicial que ele pode ser demitido. Tá? Então a exoneração é uma saída normal, enquanto que a demissão é uma punição. O ocupante do cargo em comissão, por exemplo, ele pode ser mandado embora a qualquer momento. E se ele é mandado embora sem ter cometido nenhuma falta, aquele CC está sendo exonerado. Só é demitido quem comete uma falta, passa por um processo disciplinar ou por um processo judicial e, ao final, resulta punido com a perda do cargo. Isso é demissão. Pessoal, agora vocês vão observar uma coisa ao falar nas vacâncias. Tem duas formas de vacância que a gente já viu como formas de provimento. São elas a promoção e a transferência. Por quê, pessoal? Porque na promoção, vocês que vão passar no concurso e vão entrar na classe A, vocês, em um dado momento, passarão para a classe B. Quando vocês passarem, o cargo de vocês vai ficar vago. E alguém que passou no mesmo concurso ou no concurso seguinte vai poder ser chamado para ocupar esse cargo que vocês estavam ocupando. Porque vocês avançaram na carreira. E vocês tiveram provimento neste cargo B. Para ter provimento no B, vocês deixaram uma vacância neste cargo A. Vacância é gerar vaga. Provimento é ocupar um cargo que está vago. Tá? Então, vacância e provimento é um contrário do outro. Né? Na promoção isso acontece. E na transferência também. Porque na transferência, o servidor ele vai ser retirado de um cargo para o qual ele não tem mais aptidão e vai ser colocado num outro cargo compatível com suas limitações. De forma que vai gerar vacância no cargo atual e provimento no novo cargo. E promoção e transferência são as duas formas, então, que ao mesmo tempo são formas de provimento e formas de vacância. Tem bancas que têm cobrado esse concurso. A banca pergunta o seguinte: assinale das alternativas abaixo aquela ou aquelas que apresentam simultaneamente formas de provimento e vacâncias. Formas que ao mesmo tempo são provimento e vacância. E aí ela vai querer como resposta promoção e transferência. Tá? Outras formas de vacância: a aposentadoria, quando se aposentar tem que deixar o cargo, falecimento, por óbvio, e a posse em outro cargo, quando este cargo ele é inacumulável, né? Porque a Constituição autoriza que a gente acumule cargos somente quando se tratar de 2 cargos de professor, um cargo técnico ou científico com o de professor
ou 2 de profissões regulamentadas na área da saúde. Fora desses casos, não pode acumular, né? E aí, então, quando for posse em outro cargo não acumulável, né, inacumulável, aí vai gerar vacância. Tu vai deixar o teu cargo para poder tomar posse naquele outro, porque tu passou num concurso e tu vai deixar o cargo para assumir outro, né? Maravilha, pessoal. Essas são as formas de provimento e aproveitamos, já comparamos com as formas de vacância. Agora a gente vai começar a estudar e comentar cada uma das formas de provimento, começando pela primeira delas, começando pela nomeação. O artigo 11 ele é bem interessante porque ele traz 3 tipos de nomeação. Os estatutos e regimes jurídicos de servidores geralmente trazem só 2. Aqui o Estatuto de Pernambuco ele foi específico, porque ele coloca aqui no Estatuto algo que vale para todos os estados. Só que os outros estados não costumam colocar isso no seu estatuto. E o que é isso? É o caráter vitalício. Porque, pessoal, os conselheiros do Tribunal de Contas de cada estado, eles são vitalícios. E a gente tem essa situação. Então, nós temos o seguinte, 3 tipos de nomeação, tá? Vitalícia, efetiva e em comissão. Vitalício. Pessoal, apareceu na prova vitalício, aqui no estudo dessa parte do conteúdo, a única coisa que pode vir à tua cabeça como vitalício é conselheiro do Tribunal de Contas, tá? No judiciário, os juízes e no Ministério Público, os promotores, também possuem vitaliciedade, tá? Mas eles não são referidos aqui no Estatuto. Aqui no Estatuto, quem é referido como vitalício é o conselheiro do Tribunal de Contas. Os conselheiros, então, do TCE de Pernambuco são nomeados em caráter vitalício. Muito bem. Temos em caráter efetivo e temos em comissão. Caráter efetivo são vocês que vão passar no concurso e vão ocupar aqui cargos de classe única ou série de classes, né? E nós temos os cargos em comissão, que são esses cargos de confiança de livre nomeação e livre exoneração. Pode nomear qualquer pessoa e pode mandar embora também a qualquer momento, tá? Muito bem. Quanto ao provimento vitalício, detalhes sobre como funciona em legislação especial. Legislação essa que não cai na nossa prova. Então a gente não precisa se preocupar em aprofundar a questão do vitalício. A única coisa que podem te perguntar sobre o vitalício é quem que é nomeado nesse caráter. E quem é nomeado em caráter vitalício? Conselheiro do Tribunal de Contas. Tranquilo. Sobre o artigo 13, nós temos ali que a nomeação para os cargos efetivos exige aprovação prévia em concurso. Claro, já sabemos disso. Por isso que a gente está aqui estudando, né? Para ocupar um cargo efetivo. Só que esse concurso ele pode ser só de provas, como é a maioria dos concursos, ou ele pode ser de provas e títulos. Quando o concurso é de provas e títulos, além da pontuação que tu obtém na prova escrita, tu vai ter pontos também que serão somados à tua nota final em razão de títulos, né? São qualificações adicionais que tu tem além da tua graduação, por exemplo, no cargo de nível superior, né? Então, se tu tem uma pós-graduação ali, uma especialização, um mestrado, um doutorado, se tu tem livro publicado no teu nome, se tu tem experiência na área, tudo isso o edital vai estabelecer direitinho em cada concurso quais são os títulos que valem para aquele concurso específico, tá? Muito bem. Parágrafo 1º traz algo que para nós é óbvio, né? A nomeação vai obedecer à ordem de classificação dos candidatos, claro. E em caso de empate, nós temos aqui algo que não tem mais aplicação, tá? É uma coisa desatualizada do Estatuto. E nós vamos ver muito isso ao longo do estudo, tá? Porque o direito ele evolui bastante. E aí umas normas mais antigas, umas leis mais antigas, ficam com algumas informações que estão em descompasso com a aplicação atual do direito, tá? Porque ali diz que em caso de igual classificação no concurso, se daria preferência para quem já era servidor. E isso não é mais admitido, tá? Isso fere o princípio da igualdade. E atualmente o Estatuto do Idoso estabelece que a prioridade para desempate deve ser quem tem maior idade, tá? Então esse critério de desempate do parágrafo 2º ele é desatualizado e ele não tende a cair em prova. Eu espero que a banca não cobre, porque é algo realmente sem aplicação prática, tá? O parágrafo 3º ele proíbe nomeação em caráter interino e o parágrafo 4º estabelece que mediante seleção e concurso adequados podem ser admitidos funcionários de capacidade física reduzida
para cargos especificados em lei e regulamento. Esse parágrafo 4º é outro também que nos parece um pouco desatualizado, né? Hoje que nós temos as cotas para os portadores de deficiência e não são para cargos específicos, as cotas são para todos os cargos que eles possam desempenhar, que são praticamente quase todos os cargos do serviço público, salvo uma ou outra exceção, tá? Muito bem. Temos o artigo 14, que os cargos em comissão, os CCs, são providos por livre escolha do governador, respeitados os requisitos e qualificações estabelecidas. Claro, essa é a principal diferença, né? O cargo efetivo é um concursado e o CC é livre nomeação pelo governador, tá? Bom, já que o efetivo é um concursado, vamos falar sobre o concurso público, né? O artigo 15 nos traz que o concurso ele vai ser público, constando de provas ou provas e títulos para os cargos efetivos, esses cargos em classe ou classes, né? A realização do concurso é centralizada em órgão próprio, salvo exceções estabelecidas em lei. Claro, geralmente tem um órgão que faz o concurso e abrange, né, as diversas áreas, né? Claro, se é no judiciário, né, nós temos o concurso que o Tribunal de Justiça de Pernambuco vai fazer e vai abranger todas as comarcas do judiciário do estado de Pernambuco. Da mesma forma, quando o Poder Executivo quer fazer cargos, geralmente nós teremos lá o concurso vindo das secretarias de administração do estado e abrangendo várias áreas. Claro que tem exceções a isso, né? Porque quando é um cargo muito específico, o próprio órgão que vai organizar, né? Como é um concurso, por exemplo, da Polícia Civil, um concurso para agente penitenciário, aí é aquele próprio órgão específico que vai executar. Mas para os cargos em geral vai ter um órgão centralizado também, no caso lá do Executivo. Muito bem. O artigo 17 nos traz que o edital ele vai disciplinar os requisitos para inscrição, como que vai ser realizado, prazo de validade, critério de qualificação, recurso e homologação. As regras do jogo, né? Todas as regras do concurso são dispostas no edital, inclusive o conteúdo que a gente está estudando aqui, ele foi previsto no edital do nosso concurso, né? O artigo 18, ele estabelece que independe de limite de idade a inscrição em concurso de quem já é funcionário público. Pessoal, isso aqui é outro ponto que está quase em desuso hoje em dia. Por quê? Hoje em dia, o entendimento jurisprudencial é o seguinte: só pode exigir limite de idade para ocupar um cargo público quando aquele cargo exija, realmente, biologicamente, cientificamente comprovado, que a pessoa tenha uma idade menor. Senão, tu não pode estabelecer limite, tá? Porque o limite é uma forma de discriminação. Então, ele é, em regra, vedado, tá? Mas antes, quando isso era uma prática, eles faziam o seguinte: o limite é de, sei lá, 40 anos, 50 anos, tá? O limite é de 50 anos. E aí, quem é servidor, quem já é concursado e passou dessa idade, pode fazer o concurso. Quem não é servidor, não pode fazer. Era até injusto, né? Porque tratava bem desigualmente as pessoas. Hoje nós não temos mais espaço para aplicar esse artigo 18, tá? Se ele aparecer em prova, vai ser um grande equívoco da banca cobrar algo assim, tão em descompasso com a nossa aplicação prática do direito, tá? Muito bem. O artigo 19 nos traz que a classificação dos concorrentes vai ser feita mediante atribuição de pontos às provas e aos títulos. E aí, claro, né, quem fizer mais pontos vai ficar melhor classificado. Vocês, no caso, que estão estudando, se dedicando, vão ser recompensados aí com esse resultado. O artigo 20 traz ali, então, requisitos que devem ser comprovados ali para realizar um concurso público, né? Para ocupar o cargo, consequentemente. Ser brasileiro, estar em gozo de direitos políticos, estar quite com obrigações militares e eleitorais, ter boa conduta e ter a idade mínima para o cargo, né? Que idade mínima sempre tem, né? Pelo menos 18 anos para a maioria dos cargos. E aí nós temos o item 6 ali, que também não tem mais aplicação, pessoal. Contar no máximo 40 anos de idade, exceto exceções legais. Não, pessoal. Isso aqui está também defasado, tá? Não existe limite para fazer concurso público em geral, tá? Só para algum cargo específico que poderia haver esse limite e tem que ser justificado, tá? Por isso esse item 6 também não espero que a banca cobre em prova. Embora ele ainda esteja na lei, ele também não tem aplicação prática hoje. Assim como o parágrafo 1º, que fixa em 50 anos a idade máxima para nomeação em concurso destinado a ingresso ao serviço público estadual, né? Então ele fixa
um máximo de 40 como regra e um máximo de 50 como absoluto. E nenhum dos dois hoje tem aplicação, tá? Tranquilamente. Se está me assistindo aí alguém que tem mais de 50 anos, quer ocupar um cargo público, vai passar no concurso e vai ocupar o cargo público. Essa lei aqui não vai te impedir de ocupar o cargo, tá? É algo até que eles já deviam ter retirado da lei, mas não retiraram, porque você sabe como é o nosso legislativo, né? Isso em todo o Brasil. O Poder Legislativo, ele não faz o papel dele tão bem como deveria, né? E as legislações, em geral, são muito ainda defasadas em vários pontos, como nesses dois casos aí que a gente viu agora. Temos ainda no parágrafo 2º que, sendo exigido o exame psicotécnico, só pode submeter às provas do concurso o candidato que houver sido julgado apto nesse exame. Geralmente o psicotécnico fica, na verdade, para depois, né? Tu faz as provas, e aí os aprovados vão para o psicotécnico, e aí só vão tomar posse, claro, aqueles que tenham passado neste psicotécnico. E o artigo 21 nos traz que não será aberto o concurso para preencher cargo público enquanto houver disponibilidade, funcionário de igual categoria a do cargo a ser provido. Quer dizer, se eu tenho um cargo vago, estou precisando de servidor, e tem servidores que estão lá em disponibilidade, antes de fazer o concurso público, eu vou aproveitar esse pessoal que está em disponibilidade. E depois que eu aproveitar eles, se ainda tiver vagas, vou realizar o concurso, tá? Uma preferência para quem está em disponibilidade, até por questão financeira, né? O Estado está pagando alguém que está em casa trabalhando. Melhor botar essa pessoa para trabalhar do que pagar outra pessoa e continuar pagando esse também, tá? Muito bem. É isso que nós temos. Próximo vídeo eu volto para a gente falar sobre a posse. Vamos falar sobre a posse e vamos dando sequência ao nosso estudo. Até logo.